Módulo 2. Administração. Paulo Henrique, Oi? o gás acabou no meio do meu banho, olha. O gás, é? É o gás, Paulo Henrique. Eu vou ligar pra companhia. Eu vou reclamar, isso não pode ficar assim. Vai ligar, é? Vou. Ué, tá mudo? Paulo Henrique, amor, por acaso você sabe por que nós estamos sem telefone e sem gás? Não, por que eu saberia? Por quê? Porque a gente combinou que você ia administrar a nossa casa como se fosse uma empresa. E você é o administrador, lembra? É. E como administrador eu administrei. Ou eu pagava as contas ou eu comprava o pacote de futebol na TV. E ficar sem o meu Garantuva eu não fico. Você tá querendo me dizer que você trocou o gás e o telefone pelo Garantuva? E a luz também? Paulo Henrique! E agora, hein? Agora, a gente vai falar com a Helena. Já! Programa 7. Escrituração contábil. Parte 2. Chegamos ao dia 20. Sabe o que isso significa? Que o salário acabou. Como você faz pro seu dinheiro render até o fim do mês? Nossa, muito complicado. Eu tento fazer uma planilha. Eu faço as contas e no final do mês eu já faço o planejamento de tudo. Senão eu não faço nada, tá toda enrolada. Seu dinheiro rende até o fim do mês? Não, não rende. O meu não. Só o dia do pagamento mesmo. É, a situação tá braba. O que você tem mais, conta ou dinheiro? Você tá com brincadeira, não tá não? Tem mais conta ou dinheiro? Lógico que é conta. O fim do mês é o fim do mundo? É quase o fim do mundo, né? Que dica você daria pra esse pessoal aí que tá enforcado? Sei lá, não ter muito cartão de crédito, não ter cheque e não fazer muita dívida. Cada um tem uma maneira de fazer a sua contabilidade doméstica. E com uma empresa não podia ser diferente. Uma empresa não cuida apenas do que tem a pagar e a receber. Ela precisa da ajuda de um profissional treinado e capacitado para lidar com tantos números. Aí é que entra o contador. Já já nós vamos conversar com alguém que entende do assunto. Esse aqui é o Maurício Pocopets. Ele é contador e professor universitário. Ô Maurício, por que você escolheu essa profissão? Bom, na verdade, eu escolhi essa profissão porque ela basicamente já vem de família. O que você faz exatamente para ser considerado um especialista em contabilidade? Primeiro, a minha própria formação. Eu fiz técnico em ciências contábeis, fiz graduação em ciências contábeis, fiz pós-graduação e fiz mestrado em ciências contábeis. Quer dizer, toda a minha linha acadêmica foi nessa área. E a própria atuação em escritório de contabilidade, que a gente atua com muitas empresas, nos mais segmentos, faz a gente conhecer bem toda a parte contábil, ou pelo menos as particularidades de uma série de segmentos diferentes. Por que a administração financeira de uma empresa é mais complexa que a administração doméstica, por exemplo? O que entra nela? É porque a administração financeira de uma empresa, ela trata de outros conceitos que são um pouco mais complexos do que o que você tem na administração doméstica ou na administração financeira doméstica. Basicamente, você cuida do dinheiro que está entrando, as suas receitas, os seus rendimentos e os seus pagamentos, que seriam as suas despesas. Na empresa, você tem que fazer uma relação entre o que você recebe, que são as suas receitas, o que você gasta, que aí você tem uma categoria entre despesa, custo, e você tem os seus ativos, que são os seus bens, e um controle também dos seus passivos, que são as suas dúvidas, ou melhor, são as suas dívidas. Isso tudo deixa essa administração um pouco mais complexa do que aquilo que você tem no seu dia a dia, na sua casa. Quais as consequências que uma má administração financeira pode trazer? A pior delas é levar a empresa à falência, porque você não consegue mais gerar receita suficiente de forma que você consiga pagar todas as suas dívidas. Claro que você tem outras consequências advindas disso. Você não consegue pagar
pagar salário, você, em se tratando de responsabilidade social, você deixa uma série de pessoas sem emprego, enfim, tem uma série de consequências. E os benefícios da boa administração financeira? Em suma, fazer aquilo que a empresa precisa fazer, que é o papel dela, que é um papel de responsabilidade social. Gerar emprego, gerar negócios e gerar recursos e dar retorno para o investidor, para o dono da empresa, para o acionista. Esta é a empresa Balança e Associados, uma empresa em perfeito equilíbrio financeiro. Seus sócios administram muito bem todo o dinheiro que entra e o que sai. Para a entrada de dinheiro, crédito, eles organizam o que sai em forma de investimentos, pagamentos de impostos, mão de obra, fornecedores, débito. Foi quando o sócio responsável pelas finanças teve que se ausentar durante alguns meses por motivos de saúde. E o pior aconteceu. Logo, a saída de dinheiro ficou sem controle e as contas começaram a se desequilibrar. Ninguém sabia ao certo como pagar fornecedores, impostos ou fazer novos investimentos. E a empresa acabou entrando no vermelho. Eu fiquei sabendo que as contas na contabilidade são diferentes. Como é isso? Contas é o nome que se dá a determinado gasto que você tem, seja na empresa ou seja na sua residência, seja na sua economia doméstica. Qual a diferença na empresa? É que na empresa isso é muito mais complexo. Você também tem as contas. E assim, a organização dessas contas, ela segue uma ordem já pré-determinada que tem que seguir baseado nas contas de ativos, de passivos, de receitas, despesas, e a diferença está na complexidade. Explica pra gente o que é isso tudo. Vamos começar pelo patrimônio. Patrimônio é o seu conjunto de bens, direitos e obrigações. Na verdade todos os seus bens e direitos diminuídos das suas dívidas. O que são os bens? Bens é tudo aquilo que você possui que é de sua propriedade. Tá? O bem ele pode ser dividido em duas categorias básicas, bens tangíveis e bens intangíveis. Os bens tangíveis são aqueles palpáveis. Então você tem o seu carro, ou a empresa tem lá a propriedade dela, a fábrica, as máquinas, esses são bens tangíveis que está ali, você consegue ver, consegue pegar. E você tem os bens intangíveis. Os bens intangíveis são aqueles que você tem, mas que eles não existem fisicamente. Por exemplo, uma marca. O que são os direitos e as obrigações? Direitos são aquilo que nós temos a receber das pessoas. E as obrigações é aquilo que a gente tem que pagar. Isso numa linguagem bem simples. Se nós levarmos isso para a empresa, esses conceitos são tratados como ativos e passivos. Os ativos são os bens e os direitos, e os passivos são as obrigações. E o que é o patrimônio líquido? Patrimônio líquido é aquilo que sobra do seu patrimônio. Ou seja, você tem os seus bens e direitos, você tem as suas obrigações. Se você pegar todos os seus bens e direitos e diminuir as suas obrigações, o que sobra é o seu patrimônio líquido. É aquilo que efetivamente você tem. Na empresa, isso já é um pouco mais complexo, porque entra muito mais economia, itens econômicos, fatores econômicos que influenciam direto ou indiretamente o patrimônio líquido. E o que isso tudo tem a ver com o balanço patrimonial? O balanço patrimonial é uma demonstração financeira que mostra a situação econômica da empresa, a situação econômica e financeira da empresa. Ela é composta pelo ativo da empresa, pelo passivo e o patrimônio líquido. Então lá você tem todos os bens e direitos da empresa, todas as obrigações e aquilo que sobra, que faz parte do investimento do acionista. E o que isso tudo tem a ver com as receitas e as despesas? A receita, ela representa o aumento do seu patrimônio por meio das suas atividades. E você tem, por outro lado, as despesas, que representa aquilo que você gasta para gerar a receita. E na empresa, você tem, além das despesas, você tem outro conceito que é o custo. Então você tem custos e despesas, coisa que na economia doméstica você não tem. Você tem a despesa, que representa o gasto necessário para gerar receita, e o custo, que é o sacrifício financeiro para você gerar o produto para que você possa vender. O produto ou serviço, depende do segmento que você tiver. E isso tudo diminui o seu patrimônio.
automaticamente, você contrapondo isso às suas receitas, você tem o seu lucro ou prejuízo. Então quer dizer que se uma empresa souber equilibrar as suas receitas e as suas despesas, ela pode crescer? Receita e despesa e custo, eles são o resultado da sua operação. Evidentemente que você, para ter um bom resultado, você precisa ter prestar um serviço ou ter um produto de qualidade, ter uma boa estratégia de marketing, ter pessoal qualificado, dar treinamento. Então, isso tudo automaticamente te gera boas receitas e se você conseguir equilibrar as despesas, é o sucesso, é o caminho para o sucesso. E como é que uma empresa organiza todas essas contas? Existe um plano de contas? Sim, existe e ele é fundamental para as empresas. O plano de contas é o balizador, a linha mestra de onde você vai colher e mandar informações para a empresa. Então, você tem lá a relação de todos os seus ativos, todos os seus bens e direitos, todos os seus passivos, todas as suas receitas, custos e despesas. É por ali que você consegue extrair informações para tomar decisão. Entendeu porque toda empresa precisa ter um contador? Mas atenção, ele precisa ser registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Ele pode ser funcionário ou contratado como autônomo ou ainda trabalhar em uma empresa de contabilidade. É ele quem assina os livros contábeis e os relatórios financeiros. Porque você viu que não é nada fácil fazer isso tudo sozinho, né? Bom, até a próxima. A Balança e Associados continua no vermelho, mas felizmente o sócio que havia se afastado volta e encontra a empresa doente. É preciso vitaminar a empresa, aumentar o crédito para que ela fique de pé outra vez. A empresa consegue um empréstimo de peso. Balança e Associados consegue sair da crise. Aos poucos, o equilíbrio financeiro volta. Mas é bom ficar de olho para o vermelho não voltar. Não, o que foi que eu fiz? Então, Lelena, a situação é exatamente essa. O que você acha? Bom, nesse caso, eu só tenho uma coisa a dizer. Eu sou todo ouvido, Lelena. Eu acho melhor vocês colocarem todas as contas em débito automático. Assim, ele vai ficar livre das tentações. Mas, Lelena... Ô, Paulo Henrique, eu nunca falo nada, Paulo Henrique. Mas peraí, dessa vez a sua mulher tem inteira razão. Onde já se viu? Um administrador como você deixar de pagar as contas de casa pra assinar um pacote de futebol. Foi exatamente o que eu disse pra ele, Lelena. Um administrador da categoria dele, que cuida tão bem da nossa pousada, tomar uma atitude dessa. Eu tô começando a ficar preocupada com a nossa pousada. Quer dizer que agora as duas resolveram se unir contra mim. Paulo Henrique! A sua mulher tem toda a razão. Aliás, dá licença que eu já vou começar a agilizar a papelada pro débito automático. Dá licença, a gente já volta, tá? Essa Lelena... Você não fala nada que eu tô nervosa. Telecurso Técnico, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo. Thank you.